Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Vamos lá então da nossa segunda aula aqui nessas nossas duas aulas de jurisprudência interamericana, né, da Corte Interamericana, e agora na segunda aula a gente vai tratar especificamente das condenações do Brasil na Corte Interamericana, tá? Porque certamente vai ser importante vocês terem esse conhecimento na, na prova da ENA que vem por aí e nas que vão se suceder, tá bom? Certamente isso vai ser tema cobrado. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, condenações do Brasil, então, na Corte Interamericana, pessoal. A gente tem 13, tá? Atualmente, o Brasil tem 13 condenações. A gente vou tentar tratar com vocês aqui, acho que aproximadamente 7 no primeiro bloco e 6 no segundo, tá? Alguns casos a gente vai passar um pouco mais rápido e outros casos, porque são mais, enfim, tem uma importância ainda maior, a gente vai demorar um pouquinho mais, a gente vai analisar de forma mais detalhada, tá? Mas qual que é a ideia aqui? Que vocês novamente conheçam o contexto desse caso, tenham uma ideia e saibam do tema que foi tratado nesse caso e das principais pontos que a corte resolveu o caso e também os argumentos principais que ela utilizou para conduzir o julgado, tá? Caso Ximenes Lopes, pessoal, Damião Ximenes Lopes, primeira condenação do Brasil lá em 2006, tá? Qual que era a base fática aqui? Esse rapaz, o Damião Ximenes Lopes, era uma pessoa que foi internada numa clínica lá em Sobral, na cidade do Ceará, para tratamento de pessoas com transtornos mentais. E ele sofreu maus tratos lá e veio a óbito 3 dias depois da sua internação, tá? Então, esse caso, enfim, foi primeiro objeto de todos os recursos internos, né? Teve ações judiciais aqui no Brasil, e daí depois, em função do não resolução do caso, se levou o caso lá para a corte, primeiro para a comissão e depois para a corte interamericana. Qual que foi uma das grandes linhas argumentativas, né? Não se reconheceu expressamente com esse nome, tá, pessoal? Não, a sentença da corte ela não fala expressamente em eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mas ela aplica esse entendimento que quer dizer que os direitos fundamentais, direitos humanos, nesse caso, que advém da Convenção Americana, eles não se aplicam unicamente na relação pessoa-estado, né, indivíduo-estado, mas também na própria relação entre as pessoas, né? Na relação entre iguais, por assim se dizer, de, de particulares com outros particulares, é plenamente aplicável, todas as obrigações devem ser cumpridas. E o Estado tende a agir para verificar eventuais violações e para assegurar o cumprimento dessas obrigações e a proteção desses direitos no âmbito privado mesmo, tá? Quais foram as violações reconhecidas pela Corte? Primeiro, claro, direito à vida e integridade pessoal do Damião Ximenes Lopes, né, que faleceu lá na clínica. Direito à integridade pessoal dos seus familiares, tá? Justamente em função do dano que foi causado aos seus direitos, enfim, à sua integridade pessoal enquanto familiar. Nesse caso, tá? Lembre novamente, pessoal, a integridade pessoal aqui abarca tanto integridade em termos físicos, né, materiais, por assim se dizer, mas também a integridade psíquica, moral, tá? Direito à garantia judicial e à proteção judicial contra a mãe e a irmã do Damião, porque não foi devidamente resolvido a tempo o caso, né? Violação da devida diligência, violação do prazo razoável dos processos, tá? O que que a corte determinou nesse caso, pessoal? Tiveram algumas determinações específicas que são importantes. Então, bom, publicação da sentença, ela é uma forma reparatória em si que a corte entende, né? A própria publicação da sentença.
E a corte determinou que o Brasil investigasse os fatos, então garantisse a eficácia do processo judicial interno, né? E que o Brasil, aqui vejo, criasse um programa de capacitação, de formação das pessoas no tratamento de pessoas com deficiência, transtornos mentais, tá? Então, capacitação do seu corpo de profissionais. Reconhecer o dano material e também o dano imaterial em relação à mãe, o pai, o irmão e a irmã do Damião, tá? A corte, recentemente, em 2023, pessoal, isso é bastante relevante, ela arquivou o caso, tá? Depois que a corte julga, tem um procedimento de fiscalização, por assim se dizer, né? De cumprimento desse caso, que são enviados relatórios periódicos, e a corte constatou que o último ato que faltava para o Brasil cumprir, que era a criação do programa de capacitação, foi devidamente cumprido. E aí a corte entendeu como satisfeitas as determinações que ela tinha feito anteriormente e arquivou o caso, tá? Caso Escher, pessoal, e outros lá de 2009, o que que esse caso envolvia, tá? Envolvia questões ligadas aos trabalhadores rurais, tá? E a luta por terra, por assim se dizer. E o que que ocorreu, né, nesse caso? Tiveram interceptações e monitoramentos indevidos, tá? Nas linhas telefônicas de pessoas que integravam essa organização, tá? Isso foi lá no Paraná, em 99, e inclusive essas interceptações, esse teor, né, dessas interceptações e monitoramentos indevidos foram vazados, tá, para a grande mídia e foram veiculados inclusive num telejornal de grandíssima repercussão na época, tá? E enfim, esses fatos todos que foram levados, primeiro tiveram os processos internos e depois foi levado para a comissão e aí para a corte. O que que a corte reconheceu como violado aqui? O direito à vida privada, direito à honra e à reputação, né, desses membros, dessas organizações que tiveram as suas informações, as questões vinculadas à sua privacidade indevidamente abertas, por assim se dizer, devassadas, né? Direito à liberdade de associação, porque se entendeu que essa ação em si violava a liberdade de associação dessas pessoas, né? E o direito às garantias judiciais e proteção judicial, porque, enfim, não tiveram suas situações resolvidas pela justiça interna brasileira a tempo, né? Com a devida diligência e com a dentro do prazo razoável que a convenção prevê. Algumas determinações que a corte deu, além da publicação da sentença e as indenizações dele material, a corte determinou que o Estado brasileiro investigasse os fatos, né? Então, enfim, punisse os responsáveis por essas, tanto pelas interceptações e monitoramentos ilegais, quanto pelo vazamento, né? Que é muito relevante nesse caso. O que aconteceu? A Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, ela informou que não ia reabrir em função do caso estar prescrito, e a Corte, na sequência, reconheceu de forma inédita, foi o primeiro caso em que o Brasil aconteceu isso, tá, pessoal? Que em alguma condenação do Brasil aconteceu isso. Ela considerou, então, como cumpridas as determinações que ela deu e arquivou o caso, tá? Vejam que eu falei agora há pouco que isso aconteceu lá em 2023, com o caso da Damião Ximenes Lopes, mas até 2023 isso um reconhecimento, um arquivamento, era exclusivo do caso Escher, tá? Apenas, esse caso foi o primeiro que a corte reconheceu que o Brasil cumpriu todas as determinações, e até então era o único. Agora também tem o caso do Damião Ximenes Lopes, tá? Caso sétimo Garibaldi, pessoal, e também isso aqui vinculado também à questão de terras, tá? Isso é um homicídio que aconteceu lá em 98, também no Paraná.
E esse senhor, o Sétimo Garibaldi, ele foi assassinado durante uma operação extrajudicial de despejo, tá, de famílias de trabalhadores sem terra, tá, então no movimento, que ocupavam uma fazenda lá no Paraná. O que que o Estado brasileiro, do que ele foi responsabilizado, né? O Estado foi responsabilizado pelo descumprimento da obrigação de investigar, então da própria. Isso é muito recorrente, tá, pessoal? Vejam que assim, grande parte, se não todas as condenações que o Brasil tem envolve essa omissão, tá? Que é a omissão, o descumprimento da obrigação de investigar os fatos, tá? Isso está relacionado aos direitos, portanto, das vítimas, tá, pessoal? Todas as condenações do Brasil na Corte Interamericana se fundamentam na violação dos direitos das vítimas, tá? Isso é bastante importante. Tem aqui, a gente pode mencionar as chamadas obrigações processuais penais positivas, né? Lá que o professor Douglas Fischer e o Frederico Valdez tem um livro específico muito bom sobre isso, mas é justamente essa ideia, tá? Várias não, verdadeiramente todas as condenações, elas têm esse substrato por baixo, tá? Que é o descumprimento desses deveres de investigação e de atuação para proteção e para reparação dos direitos das vítimas que foram violados, tá bom? Então, violação reconhecida foi a ausência de devida diligência, excedendo o prazo razoável na duração do processo, que apurava o homicídio, e isso representa a violação às garantias judiciais e à proteção judicial que tem previsão específica na Convenção, tá? Proteção judicial é um artigo e garantias judiciais é outro. Eu não vou lembrar agora de cabeça o número, pessoal, mas proteção judicial é 20 e pouco, se eu não me engano, e garantias judiciais é mais no início da Convenção, tá? É, contra quem, né? Contra a viúva do sétimo Garibaldi e os seus 6 filhos, tá? Importante, a corte não reconheceu a violação à cláusula federal pelo Brasil, tá, pessoal? O Brasil fez a defesa nesse sentido e a comissão não, a corte acolheu os argumentos defensivos e não condenou o Brasil por uma violação da cláusula federal, que é o que aquela ideia de que o Estado tenta se blindar da obrigação internacional, alegando a sua forma federativa de Estado, tá? Enfim, alegando que não tinha competência, que um ente não tinha competência sobre determinada coisa, porque aquela atividade era de competência de um outro ente federativo que tem a sua autonomia e não lhe é hierarquicamente subordinado, né? Isso não foi reconhecido nesse caso, que não teve essa violação, porque a corte reconheceu que a comissão não mencionou de forma concreta alguma alegação do Estado, que na verdade não foi feita, alguma alegação defensiva do Estado nesse sentido, que ele teria tentado se escudar nessa alegação para evitar uma responsabilidade, e tampouco alguma norma concreta, algum fato concreto dentro dos fatos ali que teriam demonstrado a tentativa de se valer da cláusula federal, tá? Desse argumento para evitar a responsabilização. Então, a Corte não reconheceu essa violação. A Corte determinou o quê? Publicação da sentença, indenização dos familiares e também seguimento do inquérito e eventual processo para apurar a responsabilidade pelo homicídio, tá? Caso Gomes Lund, pessoal. Esse caso é muitíssimo importante. Um caso paradigmático, um caso que já foi cobrado em diversas provas, tá? Diversas provas de primeira, segunda, terceira, enfim. Isso é um caso que é cobrado na primeira fase, é cobrado na discursiva e também tem questão disso na prova oral, tá, pessoal? Então tem que saber. Que é o caso Gomes Lund, né? O caso também chamado da Guerrilha do Araguaia. É justamente os atos que se deram no âmbito da ditadura militar para debelar as, as insurreições, por assim se dizer, que se tinha contra o governo no âmbito da Guerrilha do Araguaia entre 1972 e 1975 e que envolveram tortura, desaparecimento forçado, detenção arbitrária de diversas pessoas. Nesse caso aqui, quantitativamente tem uma especificidade, a corte tem
reputou como vítimas aqui 70 pessoas, tá, que foram ou detidas arbitrariamente, ou foram objeto de desaparecimento forçado, ou foram torturadas, tá? O que a corte tomou como base aqui, né, pessoal, na sua fundamentação? Primeiro, a inconvencionalidade da lei de anistia, tá? Diversos dos processos que foram manejados aqui no âmbito interno não tiveram sucesso porque se disse que, bom, se aplicava a lei de anistia, né, que impedia o processamento das pessoas por esses fatos e anistiava as pessoas que teriam, em tese, cometido essas práticas. A corte, seguindo já a jurisprudência que era consolidada, porque já tinham sido objeto de deliberação da corte, casos envolvendo leis de anistia do Peru, Uruguai, e a corte já tinha dito, Uruguai não, acho que Chile, pessoal, Peru, Chile, isso. E, e a corte já tinha reputado como inconvencional, tá? Esse tipo de lei justamente por entender que ela é incompatível, completamente incompatível com a Convenção Americana e com a proteção dos direitos humanos, tá? Por quê? Porque ela impede a punição de graves violações dos direitos humanos por essas pessoas, tá? Qual que é o efeito desse reconhecimento, pessoal? Qual que é o efeito que a Corte reconhece ao reconhecer a inconvencionalidade? Ela simplesmente reputa sem efeitos jurídicos quaisquer a lei, tá bom? Então, na prática, ela examina o caso como se a lei não existisse, tá bom? É isso que acontece. Aqui tem uma circunstância bastante importante que é esse julgamento da corte, ele ocorreu logo depois que o STF, lá em 2010 também, reconheceu na DPF a recepção da lei de anistia, né? A partir de uma interpretação originalista, de uma ideia de, bom, é um ato sui generis que deveria ser lido com base na circunstância em que ele foi editado, né? Enfim, é um julgamento bastante controvertido e bastante criticado pela doutrina, mas foi isso que o STF reconheceu. Então, bom, aqui teria um choque, né, de decisões. Se o STF, de um lado, diz que aquela lei foi recepcionada pela Constituição, e, de outro lado, a Corte Interamericana diz que aquela lei viola a Proteção Internacional dos Direitos Humanos e viola a Convenção Americana, né? Ela é inconvencional. Qual que é uma tentativa da doutrina de construção de uma forma de resolução desse impasse, para não se chocarem, por assim dizer, essas decisões? É a teoria do duplo controle, né, que já foi a teoria que foi cobrada na primeira prova agora do ENAM, que é bastante trabalhada pelo professor André de Carvalho Ramos, que defende a ideia de dois ramos de controle autônomos, né, que um ato tem de submeter. Um ato ele tem de ser constitucional, então ele tem que responder ao exame do controle de constitucionalidade e, paralelamente a isso, ele tem que também responder ao controle de convencionalidade, que tem que ser compatível com as normas internacionais que regem aquela matéria, né, no âmbito dos direitos humanos. Então, seriam âmbitos de controle autônomos e que deveriam ser simultaneamente observados por uma norma ou por uma determinada prática, né? E aí, se for incompatível com algum desses controles, vai ter as reparações, enfim, vão ter que ser feitas tomadas as providências para resguardar os direitos que foram violados. Então, é justamente isso que hoje, inclusive, a Procuradoria-Geral da República defende numa ação que foi intentada lá no Supremo, tá? Que é a tentativa de fazer valer a decisão da Corte sem esbarrar na decisão do Supremo, por assim se dizer, tá bom? Quais foram as violações que foram reconhecidas nesse caso, pessoal? Primeiro, direito à personalidade jurídica, né? A vida, a integridade pessoal, liberdade
a integridade pessoal, a liberdade pessoal das pessoas que foram desaparecidas, dever de adequação da ordem jurídica interna à convenção, então vejam, por quê? Justamente pela subsistência da lei de anistia, tá? Então, o fato de ainda existir a lei de anistia, de se reconhecer efeitos jurídicos advindos dela, faz com que a Corte reconheça a violação desse dever de adequação da ordem interna do Brasil à Convenção Americana, tá? Além disso, garantias de proteção judiciais familiares pelos processos que não foram levados a cabo, tanto em termos investigatórios quanto as ações, por exemplo, de indenização, que demoraram muito ou que foram julgadas improcedentes. Liberdade de pensamento e de expressão dos familiares, claro, né? Porque essa liberdade de pensamento e de expressão, a Corte já tem entendimento bastante consolidado nesse sentido, ela envolve, não é apenas a liberdade de falar, e de se expressar, por assim se dizer, né? Mas é também a liberdade de buscar, de encontrar informações, tá? E aí é nesse ponto aqui que se constrói o direito à busca da verdade, tá? Então, esse direito foi violado, a Corte reconheceu como violado dos familiares. Além disso, a integridade pessoal dos familiares, logicamente, por todas as circunstâncias, que tiveram seus direitos violados enquanto familiares e que buscavam uma tentativa de reparação dentro do Estado brasileiro, tá? Uma das grandes consequências desse julgamento, pessoal, foi a criação da Comissão Nacional da Verdade, tá? Que se deu lá por uma lei de 2011, a Lei 12.528, que então investigou e tratou desses temas vinculados à repressão que foi praticada pelas autoridades públicas no âmbito da ditadura militar aqui no Brasil, tá? Esse foi o objeto, o grande objeto da Comissão Nacional da Verdade, o descobrimento das violações, o descobrimento dos locais em que se encontravam os restos mortais de determinadas pessoas, muitas vezes, todas essas circunstâncias. A Corte ainda frisou, isso é muito importante, que a proibição do desaparecimento forçado de pessoas e o correspondente dever, né, de investigar e punir os responsáveis por essas práticas são normas imperativas de jus cogens, tá, pessoal? Normas imperativas de direito internacional, perdão. Logo, jus cogens. A tradução do que é jus cogens é isso, norma imperativa de direito internacional. Frisou também a imprescritibilidade desses crimes, né, porque são crimes contra a humanidade, no âmbito internacional são reputados imprescritíveis, tá bom? Caso Fazenda Brasil Verde, pessoal, é um caso envolvendo trabalho análogo à de escravidão e violação à dignidade dos trabalhadores, tá? Lá no Pará, que foi constatado em duas vistorias que foram realizadas lá em 1998 e 2000, tá? A Corte tratou de forma bastante detalhada desse direito, né, dessa proibição, a submissão ao trabalho análogo à de escravo. Ela, inclusive, conceituou, bom, o que que era escravidão, o que que é servidão também, e há entendimento como sendo escravidão, o trabalho análogo, também tratou da questão do tráfico de pessoas, tá bom? E, no caso, se reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro por não tomar, como eu botei para vocês, as medidas cabíveis para combater e erradicar esses ilícitos. Algumas das violações que foram reconhecidas: direito à não submissão à escravidão e ao tráfico de pessoas. De quantos, pessoal? 85 trabalhadores foram resgatados, tá? Nas operações que foram realizadas depois dessas vistorias, tá? Então, 85 pessoas encontradas é muita coisa, né, pessoal? Então, essas 85 pessoas tiveram reconhecimento de que seus direitos foram violados em relação à submissão à escravidão. Uma dessas pessoas era criança, inclusive isso enseja a violação de um direito específico, né, que está lá na convenção. Também direitos a garantias judiciais de devida diligência, de prazo razoável do processo, porque não foram objeto de uma célere apuração, uma diligente apuração
e os processos perduraram por muitos anos também. Proteção judicial é justamente isso. Importante, a corte frisou o caráter pluriofensivo da escravidão, né, pessoal? Aí tá escrito errado aí, pessoal. Escravidão, escravidão. É justamente uma ideia parecida com a que se teve lá do desaparecimento forçado, tá? É um ato que, por si só, viola uma disposição, um direito, né, uma proibição específica da convenção, mas que, simultaneamente, representa a violação de vários outros direitos, né? No caso da escravidão, a gente tem, bem, só pensando, a gente pode rapidamente ter direito, eventualmente, direito à vida, se a pessoa é eventualmente assassinada, integridade pessoal, liberdade de pensamento e de expressão, é, direitos relacionados a direitos trabalhistas também, né? Então, uma série de direitos aqui de várias dimensões distintas, tá? A corte, isso é muito importante, pessoal. Coloquei para vocês mais no final, ó. A corte tomou como premissa e ela reconheceu que havia um cenário de discriminação estrutural e histórica, tá? Dessas pessoas e desse nicho, por assim se dizer, quanto ao trabalho escravo, tá? É algo que não era naquele caso, por assim se dizer. Uma situação estrutural que foi reconhecida como recorrente e que permeava a cultura hum, naqueles locais, naquela época, tá bom? E que, enfim, hoje, infelizmente, a gente ainda vê casos ocorrendo, né? Então, esse foi um fio condutor, por assim se dizer, foi uma premissa que baseou toda a construção da argumentação e resolução do caso, tá? Isso é bastante importante. Normalmente, ó, proibição, se vier uma questão falando, proibição do trabalho escravo, é norma de jus cogens, pessoal. A Corte já disse isso expressamente em vários casos, inclusive neste, tá bom? Proibição do trabalho escravo é norma imperativa de direito internacional. Outro caso muitíssimo importante, pessoal, o caso Favela Nova Brasília, tá? Esse é um dos casos que mais foi cobrado até hoje em concurso, tá, pessoal? Um dos casos campeões de cobrança em concurso público. Essa condenação é de 2017, tá? E ela tem por base fatos, enfim, foram duas excursões que ocorreram lá no Complexo do Alemão, numa favela que está dentro do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E essas duas incursões, elas resultaram no homicídio de 26 pessoas, tá? Sendo quatro delas crianças e violência sexual contra três mulheres, tá? Então a gente tem um caso tanto de, enfim, assassinatos, homicídios, quanto de violência sexual praticada contra mulheres, tá? O que é interessante nesse caso? Que a corte reconheceu que o Brasil, enfim, as autoridades brasileiras que foram responsáveis por essas inscrições, elas utilizaram os autos de resistência à prisão como uma tentativa de justificativa legal e de embasamento legal das mortes, tá? Por quê? Porque esses autos de resistência à prisão em termos mais claros, é a autoridade atestando que determinado indivíduo resistiu à prisão e foi necessária a utilização de força letal contra ele, e infelizmente ele acabou morrendo. É mais ou menos isso, tá? Então, a lavratura desses autos de resistência à prisão em diversas dessas vítimas demonstrou que, na verdade, isso foi uma tentativa de utilizar um subterfúgio aqui para dar alguma base legal a essas mortes, tá? O que se reconheceu também? Violação à garantia judicial de independência e imparcialidade daquele que investiga, tá, pessoal? Por quê? E isso logo redundou na falta de devida diligência e na não observância do prazo razoável. Por quê? Porque nesses casos, e nesse caso isso aconteceu, a polícia investigou fatos que foram praticados por ela mesma, tá? Então é a polícia militar investigando a polícia militar, é a polícia civil investigando a polícia civil, as corregedorias. A Corte Interamericana tem um entendimento bastante consolidado no sentido de que a corregedoria da polícia investigando. Não, esses casos
a corregedoria não tem a independência necessária para investigar isso, tá? A independência e parcialidade necessária para investigar esses fatos. Então, a corte, ela impõe que tenha um órgão autônomo, independente desses ramos policiais, que investigue isso. No caso brasileiro, é quem? É o Ministério Público, tá? Então, ela reconhece que, nesse caso em que não aconteceu isso, tem uma violação aqui desse dever, dessa obrigação de imparcialidade e independência nas investigações, tá? Algumas determinações da Corte que são muito importantes, tá, pessoal? A Corte determinou que o Brasil dispensasse tratamento psicológico e psiquiátrico imediato, gratuito, eficaz e adequado às vítimas, tá? Porque nesse caso aqui tiveram sobreviventes e vários familiares dessas pessoas que foram assassinadas, né? Além disso, que o Brasil apresentasse um relatório oficial e anual de mortes em operações policiais, tá? Então, é justamente uma tentativa de evitar, né, e de atacar esse problema. Investigação, isso aqui, ó, relacionado justamente à questão da independência e parcialidade, ó. Investigação desde o início por órgão distinto da força pública envolvida no acidente. Isso é fundamental, pessoal, tá bom? 4, diminuição da letalidade policial no Rio de Janeiro. 5, a elaboração e a implementação de um curso permanente e obrigatório para atendimento a mulheres vítimas de estupro, tá, pessoal? Então, isso está relacionado àquela questão das violências sexuais que foram praticadas contra as 3 vítimas mulheres, tá? E que, novamente, não foram devidamente investigadas e tratadas, tá? Ponto 6, muito importante, ó, abolição do conceito de oposição, resistência à ação policial, tá? A corte disse que isso é proibido. E a necessidade de se uniformizar a utilização dessas expressões quanto à lesão corporal ou morte provocadas pela atuação policial, tá? De não poder, em determinados momentos, se falar em resistência à prisão, e em outros momentos se investiga homicídio, tá? Tem que uniformizar isso e abolir essa ideia de essas expressões de oposição ou resistência à prisão como uma forma genérica de justificação no caso, tá? Isso é vedado pela Convenção Americana, de acordo com a Corte. Sétimo, isso é interessante, coloquei para vocês que assim, ó, a Corte, ela expressamente determinou que o órgão responsável por analisar a possibilidade de um incidente de, de deslocamento de competência, né, o IDC, examinasse se esses requisitos estavam ou não preenchidos, tá? E quem é esse órgão? É a Procuradoria-Geral da República. Importante, não teve aqui uma ordem da corte no sentido de que a PGR movesse o IDC, de que ela apresentasse o IDC. Não, pessoal, não foi isso, tá? O que que a corte disse? A corte disse, ó, ela determinou que a PGR examinasse se os requisitos do IDC estavam ou não verificados no caso concreto, tá? Então, foi uma determinação para que a PGR examinasse isso, enfim, se debruçasse sobre isso e verificasse se estavam ou não preenchidos, enfim, depois adotasse as providências que ela entendesse cabíveis com base naquela análise, ok? Essa foi a determinação da corte. Não foi de deve mover o IDC. Não, está errado, tá, pessoal? Acabou que, posteriormente, sim, a PGR moveu o IDC, tá? Que foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça por entender que não tinha sido caracterizada a inação ou a inaptidão das instâncias ordinárias na investigação, tá? Esse caso aqui já vamos tratar no próximo bloco, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui e na sequência a gente retoma, tá bom? Até daqui a pouco.